Quantas vezes uma mãe já se perguntou se estava fazendo o suficiente? Quantas noites em claro, ouvindo o silêncio de um filho que não responde, tentando entender o que ninguém consegue explicar? Essa história começa exatamente assim, com uma mãe exausta, uma mochila nas costas e os olhos cheios de dúvidas. Não porque ela não amava o próprio filho, mas porque o mundo ao redor parecia desistir dele antes mesmo de conhecê-lo. O nome dele era Rafael, e naquela manhã, enquanto a cidade despertava como em qualquer outro dia comum, ela pensava seriamente em desistir. Desistir da escola, do apoio profissional, das esperanças de normalidade, porque nada parecia funcionar. Ele não falava, não olhava nos olhos, se isolava de todos. E enquanto os outros alunos desenhavam, escreviam e riam em roda, Rafael se retraía cada vez mais no próprio mundo. Um mundo que ninguém parecia ter o mapa. Mas o que ninguém sabia era que esse silêncio escondia algo. Algo que não podia ser forçado, mas que quando finalmente apareceu, mudou tudo. Para sempre. Rafael tinha 8 anos. Era um menino de cabelos castanhos, olhar perdido e mãos que quase nunca ficavam paradas. Desde pequeno, ele demonstrava um jeito diferente de ver o mundo. Enquanto outras crianças apontavam, falavam e riam alto, Rafael se encantava com movimentos sutis. A sombra das folhas no chão, o som da água pingando da torneira, a textura das páginas de um livro que ele não lia, mas sempre virava devagar, como se sentisse as palavras com um toque. Sua casa era simples, com paredes gastas e móveis antigos, mas havia algo ali que ninguém podia tirar dele, o amor silencioso da mãe. Ela era tudo o que ele tinha. O pai havia ido embora quando Rafael ainda era bebê, e desde então, aquela mulher magra de passos apressados fazia malabarismos para dar conta de tudo. Trabalho, consultas, reuniões escolares, e principalmente da solidão que vinha ao ver o filho excluído de quase tudo. Rafael não falava nenhuma palavra, não olhava nos olhos, não brincava com os colegas, e não era por falta de tentativas. Foram anos de terapias, listas de profissionais, escolas recusando matrícula, olhares tortos de vizinhos e comentários cruéis disfarçados de preocupação. Ele não interage, ele está sempre no mundo dele. Já tentou colocar em uma escola especial? Mas a mãe insistia. Ela via algo que ninguém mais via, porque nos raros momentos de tranquilidade, Rafael demonstrava afeto com gestos. Um toque na mão, um leve encostar de testa, um sorriso involuntário ao ver a mãe sentar ao seu lado no sofá. Era pouco para o mundo, mas era tudo para ela. E todos os dias, ao deixá-lo na escola, ela carregava a esperança de que alguém, qualquer pessoa, enxergasse o filho como ela via, inteiro, mesmo em silêncio. Mas à medida que o tempo passava, até isso começou a desbotar. E foi justamente nesse ponto de esgotamento que tudo começou a mudar. A escola que Rafael frequentava não era má. Era, na verdade, uma das poucas que o aceitaram sem muitas perguntas. Mas aceitar não é o mesmo que acolher. Desde o primeiro dia, ele era o diferente. Os professores se esforçavam, mas muitos não sabiam como agir. Algumas tentavam chamá-lo pelo nome, incentivavam atividades, mas se frustravam com o silêncio constante. Outras simplesmente deixavam Rafael em seu canto, como se ele fosse invisível. Na sala de aula, enquanto as outras crianças aprendiam o alfabeto, faziam cartazes em grupo e riam durante as atividades em roda, Rafael ficava sentado, com o corpo levemente inclinado, os olhos fixos num ponto da parede. Ou então desenhava círculos infinitos no canto da folha. Durante o recreio, ele andava sozinho pelo pátio, passando a mão nas grades, no muro, no tronco da árvore. Às vezes sorria, outras vezes só andava, em silêncio, como se procurasse alguma coisa que nem ele sabia o que era. E foi ali que os comentários começaram. Ele é estranho, não sabe brincar, tá sempre no mundo dele. Por que ele nunca fala? As outras crianças, sem entender direito o que era aquilo, passaram a evitar. Algumas imitaram seus gestos em tom de zombaria, e as poucas que tentavam se aproximar eram rapidamente desencorajadas pelos colegas.
Na reunião de pais, a coordenadora usou palavras polidas, mas o peso era o mesmo de sempre. Infelizmente, estamos com dificuldades para incluí-lo nas atividades do grupo. Rafael ainda não desenvolveu a linguagem oral e apresenta comportamentos que afastam os colegas. Já tentamos diversas abordagens. A mãe ouvia tudo em silêncio, com as mãos espremidas no colo. Sabia que não era culpa da escola. Sabia que nem era crueldade. Era medo, desconhecimento, cansaço. Mas também sabia que Rafael estava ficando cada vez mais sozinho. E ela estava no limite. Todas as noites, após colocá-lo para dormir, chorava baixinho, escondida. Se perguntava se era culpa dela, se falhou em alguma coisa, se devia insistir ou aceitar que talvez ele não fosse mesmo como os outros. Foi numa dessas noites, sentada na cozinha com uma xícara fria nas mãos, que pensou pela primeira vez em desistir, não do filho, mas de tentar fazer o mundo entendê-lo. Talvez ele seja feliz no mundinho dele, sussurrou para si mesma numa tentativa de consolo. Mas no fundo, ela sabia que não era verdade, porque Rafael tinha muito mais para mostrar. Só não tinha encontrado ainda a chance certa. E o destino, silenciosamente, já estava preparando essa chance. A mudança começou como quem não quer nada. Um acaso. Uma última tentativa de uma professora que, mesmo sem saber exatamente o que fazer, não queria desistir. Era uma tarde comum. O céu nublado, a rotina da escola fluindo como sempre. Rafael havia passado quase o dia inteiro calado, andando pelo pátio em seus círculos, observando detalhes nas paredes e folhas caídas no chão. Até que, na aula de artes, a professora trouxe algo novo. Ela pediu que os alunos desenhassem o som da chuva. Não é para desenhar o guarda-chuva, nem uma nuvem. Quero que vocês desenhem o som, disse, com um brilho esperançoso nos olhos. A sala se encheu de confusão e risos. Algumas crianças desenhavam gotas grandes caindo, outras faziam trovões e raios. Mas Rafael não desenhou nada. Ele ficou parado por alguns minutos como se pensasse, e então, de repente, se levantou. Caminhou até o armário da sala onde havia alguns instrumentos de percussão e pegou um pequeno xilofone escolar. Ninguém entendeu, nem a professora, mas ele sabia. Sentou-se no chão como se estivesse sozinho e começou a tocar. Não com técnica, mas com intenção. Cada batida parecia medir o tempo. Cada nota parecia dizer: "É isso! Isso é o som da chuva." Os olhos da professora marejaram sem aviso. As crianças pararam. Um a um, olharam para Rafael, como se vissem algo pela primeira vez. Ali, pela primeira vez, ele estava comunicando algo. Não com palavras, não com gestos, mas com música. Naquele som singelo, quase infantil, havia uma clareza que nenhuma fala conseguiria trazer. Era como se ele dissesse: "Eu entendo o mundo, só não do mesmo jeito que vocês." A professora sentou-se ao lado dele, com o cuidado de quem se aproxima de um milagre. "Você quer mostrar mais?" Ela perguntou baixinho, e pela primeira vez ele a olhou diretamente nos olhos. Sem sorrir, sem responder. Mas o silêncio dele não era mais ausência, era resposta. Nos dias seguintes, o xilofone voltou a aparecer. Depois vieram outros instrumentos, algumas tentativas tímidas em aulas de música. Até que um dia, na sala dos professores, alguém comentou: "Esse menino sente a música de um jeito diferente." E não demorou para alguém sugerir: "Será que ele já teve contato com violão?" Foi assim que a mãe de Rafael recebeu uma ligação diferente. Uma voz do outro lado da linha não pedia reunião nem reclamava de comportamento. Era só uma pergunta: "Você acha que ele se interessaria em aprender violão?" A mãe hesitou, mas no fundo sentiu que alguma coisa estava mudando. E quando Rafael segurou o violão pela primeira vez, seus dedos sabiam o caminho. A escola organizava uma apresentação simples, nada grandioso, apenas um encerramento do trimestre com trabalhos das turmas, desenhos, recitações e, para quem quisesse, apresentações musicais. Era mais uma tradição do que um evento. Rafael não estava no cronograma. Ninguém esperava que ele participasse. Na verdade, ele sequer havia demonstrado interesse. Mas naquela manhã, enquanto a mãe o deixava na escola, ele fez algo diferente. Antes de sair do carro, olhou para ela e apontou para o banco de trás.
Lá estava o violão. Ela o havia trazido sem pensar, por instinto. E agora, ele apontava para o instrumento com uma firmeza calma, como se dissesse: hoje é o dia. Na hora da apresentação, os professores se entreolharam, um misto de receio e esperança. A coordenadora fez um gesto rápido para a professora de música, e o nome de Rafael foi adicionado discretamente à lista, sem alarde. Quando chamaram seu nome, o silêncio tomou a sala. Alguns pais sussurraram: ele vai mesmo? Mas ele não fala, não é? Rafael entrou no pequeno palco improvisado. Um banco, o violão nas mãos e um público inteiro em suspenso. E então ele começou a tocar. Não era uma música conhecida. Não era técnica. Era dele. Cada nota parecia escolhida por um coração que sempre teve muito a dizer. Cada acorde era um pedaço de mundo que ele guardava, quieto, esperando o momento certo. E aquele era o momento. A mãe, no fundo da sala, levou a mão à boca. Seus olhos se encheram antes que pudesse impedir. Ela se lembrava de cada noite em claro, cada olhar de julgamento, cada consulta médica com silêncio no fim. Cada vez que pensou: eu não vou conseguir. Mas agora o som daquele violão dizia o contrário. Ele estava conseguindo. E ele não estava sozinho. Alguns professores se levantaram. A diretora deixou escapar uma lágrima. Até mesmo as crianças, antes inquietas, estavam imóveis, porque havia algo naquele menino, naquele som, que todos entendiam, mesmo sem palavras. Quando a última nota se apagou no ar, Rafael olhou para o público, abaixou levemente a cabeça e saiu do palco. Sem aplausos forçados, sem discursos, apenas verdade. A professora de música o acompanhou até o fundo da sala. E enquanto ele guardava o violão, alguém se aproximou da mãe e disse com voz embargada: você nunca desistiu, e agora ele nos ensinou por quê. Naquela tarde, ninguém foi embora do mesmo jeito, porque todos viram algo que jamais esqueceriam. Um menino que nunca falou uma palavra, mas disse tudo com um violão. Na semana seguinte, a rotina voltou ao normal. Mas algo, discretamente, havia mudado. Os corredores da escola pareciam mais atentos. Professores mais pacientes, alunos mais curiosos. E Rafael, ele continuava o mesmo. Silencioso, observador, mas agora com algo novo no olhar. Presença. Não era sobre a música, era sobre ser visto. Ser reconhecido por quem realmente era. Além do diagnóstico, além das limitações, além dos rótulos. A mãe, agora com o violão sempre por perto, entendia que aquilo não era um talento por acaso. Era uma ponte, uma forma de conexão. E mais do que tudo, era uma resposta a todas as vezes que ela duvidou, chorou, se culpou ou pensou em desistir. Ela percebeu que a batalha mais importante não era contra o autismo, era contra o abandono, contra a indiferença, contra a pressa de julgar antes de entender. Na escola, um novo projeto começou a tomar forma. Espaços de expressão para alunos não verbais, oficinas sensoriais, momentos de escuta ativa. Tudo inspirado por uma apresentação simples, mas inesquecível. A história de Rafael se espalhou, não como um caso raro de superação, mas como um lembrete poderoso. Nem todo aprendizado se escreve com palavras. Nem todo silêncio é ausência. E nem toda esperança está perdida, mesmo quando tudo parece escuro. Talvez, no fundo, o que salvou tudo não foi um milagre. Foi a soma de pequenos gestos, uma mãe que resistiu, uma escola que ouviu, e um menino que, mesmo sem falar, decidiu não se calar. Porque quando a escuta é verdadeira, mesmo o mais silencioso dos corações encontra uma forma de ser ouvido. E você? Já parou para ouvir o que o silêncio tem a dizer?